Olá, bom dia. Quinta-feira, 8 de dezembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje, recebemos o advogado Marcelo Marçaioli e o publicitário René de Moura. Obrigada pela presença de vocês. Marcelo, mais uma vez aqui no programa, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Vamos aí bater um papo com o nosso público, né? Hoje é um dia importante, René. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Vamos tentar entender esse cenário que está difícil, está um nó só. Vamos tentar ajudar o telespectador a entender um pouquinho do que está acontecendo nesse cenário político, aí, cenário nacional. Vamos então às notícias do dia. O Supremo Tribunal Federal rejeitou, na sessão desta quarta-feira, por 6-3, o afastamento de Renan Calheiros na presidência do Senado. De acordo com a decisão, apesar de continuar no comando da Casa Parlamentar, Renan fica impedido de figurar na linha sucessória do presidente Michel Temer. Os ministros Celso de Mello, Teori Zavascki, Dias Toffoli, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia acolheram parcialmente a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio no início da semana, decisão que não foi cumprida pelo senador. Os votos contrários foram do próprio Marco Aurélio Mello e dos ministros Edson Fachin e Rosa Weber. No início da tarde, analistas políticos já apontavam a hipótese do STF votar pela manutenção de Renan na presidência do Senado, e foi o que aconteceu. E eu quero saber, na opinião de vocês, de que forma vocês analisam essa decisão do Supremo. Podemos dizer que houve mais um fatiamento? René. Eu acho que as coisas vão ficando... A gente sempre acha que tem esperança que uma hora o negócio vai, né? O doutor vai saber melhor do que eu responder isso aí. Acho que legalmente, talvez algumas coisas pudessem ser questionadas. A gente não pode julgar moralmente, né? Sim. Existe algo que tem que ser embasado no que é legal. Eu vou ser sincero, assim, eu como todo brasileiro, não gosto de alguns personagens, né? Talvez ele seja um dos... Até fiz uma postagem sobre isso. Ontem ele era mais odiado que o time do Inter, né? Era o cara mais odiado do Brasil. Mas, por questões legais, eu vi os argumentos, e realmente não vi na íntegra, mas vi em resumo. Tem muito que ser questionado ali mesmo. Então, ou se acha algum outro motivo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que cada vez mais a gente fica numa dúvida, o país não anda, né? Retroage, o PIB não cresce, e isso só contribui para que a gente não saia desse buraco. É uma pena. E sinceramente eu acho que o Marco Aurélio sai totalmente fraco dessa vez, né? É um cara polêmico, né? Tem de argumentações polêmicas, e eu acho que ele passou os pés pelas mãos, né? Eu acho que não deveria ter chamado para si essa responsabilidade, mas e aí entra uma outra questão, né? Imagina o dia seguinte desses caras olhando um para o outro, como é que deve ser, né? Dentro do Supremo, né? Ele já não deve ser amigável em tempos bons, né? Eles estão falando em acordão, aí já vem mensalão, acordão, então, todos esses nomes. E a palavra volta à tona, que é o tal do fatiamento. Você vê isso, Marcelo? Eu vou começar, né, com uma brincadeira sinistra com nossos telespectadores, né? Falando de fatiamento na semana do julgamento da Elisa Matsunaga, não é uma coisa muito bacana, mas... No fim das contas, o que houve não é, para a população em geral, parece um fatiamento, mas para o mundo jurídico faz sentido a forma com que o julgamento está se desenrolando, não o teor dele, mas a forma. O que foi julgado ontem, é bom para o telespectador entender, foi tão somente a questão da liminar concedida. O mérito dessa questão, ele está praticamente decidido, porque há um outro julgamento em curso, já com placar de 6-0, já com maioria formada, de que as pessoas que estão na linha sucessória do presidente realmente não podem assumir esse tipo de cargo. Então, o que se disse ontem foi, assim, em outras palavras, tem que esperar esse julgamento, e o que se afastou ontem foi realmente a liminar. O Celso de Mello, que é um cara que é seguido, ele é o decano, ele é o cara, a voz da experiência, então ele abriu. E aí o René está falando das questões de julgamentos políticos e tal, e eu não consigo ver de outra maneira senão essa. Até você colocar o Celso de Mello para votar em primeiro lugar já é uma coisa estratégica, porque os outros vão seguir.
a linha dele, se ele tiver uma boa argumentação, como ele consegue fazer outras vezes, já fez de outras vezes. E ele foi no sentido de não ter urgência para tirar o Renan do cargo. Mas a questão não é de urgência, o julgamento foi político, o Supremo Tribunal Federal não é de hoje, ele mostra que ele é um órgão político e não jurídico. Sim. E isso é uma coisa que machuca muito os operadores do direito. Ele não deveria, ele deveria ser talvez a corte que mais prezasse pela aplicação do direito. Agora, você ouvir coisas do tipo, não, olha, o Teori Zavascki mesmo falando, a crise vai se agravar se isso for feito. Não interessa, a questão é da aplicação do direito. Se vai ser bom ou não para o cenário... O que não é correto é o que tem que ser decidido e acabou. Se vai ser bom ou não para o cenário político, não é a função do Supremo Tribunal Federal essa. E a gente não consegue... ele falou do day after, né? Muito, muito interessante o day after. Como é que esses caras olham uns para a cara dos outros depois de se desafiar e tal. Primeiro que você não pode levar para casa. Depois você vê a Carmen Lúcia, se ela tivesse um machado, ela cortava a cabeça do Renan na semana passada. E ontem ela votou para ele ficar no cargo. Pois é. Então, assim, no começo da semana ela declarou isso, né? A questão de guerra e paz. E aí, praticamente, no dia seguinte, acontece algo desse gênero. E o que mais aí dói mesmo, agride a gente é o seguinte, a Constituição, ela não fala da solução que foi dada ontem. A solução que foi dada ontem foi uma acochambrada, entre aspas, na situação. Olha, você pode ficar no seu cargo, mas você não vai participar da linha sucessória. A Constituição não fala isso. A Constituição fala claramente que não pode ter ação penal contra e pronto. E isso significa o seguinte, nesse ponto estou mais com a Rosa Weber, que quando ela votou, ela falou assim, não preenche todos os requisitos para o cargo, acabou. Porque o requisito era ele ter livre também para ascender na linha sucessória se precisar. E ele não está mais nisso, ele não pode mais, ele é réu em ação penal. Agora, faltam 8 dias, se faltou bom senso ou racionalidade para o Marco Aurélio de Mello, eu não acho que tenha sido o caso. E acho também que ele se arriscou, concordo com o René com isso. Eu acho que ele foi à frente, mas ele é um cara corajoso. Ele é um cara que no mundo jurídico ele é respeitado porque ele não tem medo de arriscar teses ou não. Ele foi à frente e tomou para si a questão. O Renan Calheiros, ele apesar de tudo, o que irrita a população é ele ter bradado, falado, eu não vou sair daqui, não saiu e está lá. E vai passar as férias como presidente do Senado. E de outro lado, se recusar a receber um oficial de justiça da mais alta corte do país, é um desafio, é uma afronta, é uma pachorra indescritível do ponto de vista jurídico. O que preocupa é que só alimenta o poder que ele acha que tem e realmente parece que tem. Mas esse tipo de decisão acaba alivia para o governo comemorou, o Michel Temer está felicíssimo. Não porque o Michel Temer seja muito amigo do Renan Calheiros, é porque o Renan Calheiros à frente do Senado nesse momento favorece muito as pautas do governo. Sim, e é o que o Michel Temer, a tarefa dele é essa e ele vai levantar essa bandeira até o fim. Ele está na dele, a gente não pode aí condenar, dizer não, o Michel Temer é sacana porque ele está a favor do Renan, não é isso, aí ele está no papel dele. Para a população ele está quieto, né? O que a gente não sabe é o que está sendo acordado por trás, que é o que preocupa a gente, é o que a gente aqui no Bom Dia Baixada tenta sempre levar essa informação diferente para você de casa. Agora, pegando o gancho, Marcelo, no que você está falando até, e que o René começou a falar, inclusive, a liminar decisão em caráter provisório concedida pelo ministro Marco Aurélio não foi aprovada totalmente no STF. Isso cria um desgaste para o Mello? A questão foi só da liminar. E o ministro Celso de Mello, quando ele começou o voto dele, que era contrária à posição do Marco Aurélio de Mello, ele fez... É tudo Mello, né? Então a gente sempre tem que falar Celso e Marco Aurélio, preocupa, né? Mas o Celso, quando começou a votar, ele fez um desagravo muito bacana para o Marco Aurélio, assim, exaltando a conduta dele. Ele já previu o que ia acontecer e falou assim, bom, já que nós vamos bater no colega, pelo menos eu preciso... preparar a cama, fazer de uma maneira mais suave. E eles já foram muito parceiros em posições polêmicas em outros julgamentos. Então, assim, ele começou de uma maneira muito, muito bacana, passando a mão na cabeça do Marco Aurélio. E depois os outros, até a Carmen Lúcia, eu vou contra, mas eu quero aqui condenar a posição do Renan Calheiros no que ele fez, não cumprindo a liminar, a mesa do Senado mantendo-o como presidente, porque até que fosse cassada a liminar, isso nenhum dos ministros discute. Até que ela fosse cassada, a decisão da justiça tem que ser cumprida. Sim. Então, todos falaram mais rapidamente sobre a questão da liminar e foram para assuntos periféricos. Até o assunto do Gilmar Mendes veio à tona.
de que ele falou que tinha que dar impeachment no Marco Aurélio. Então até isso, olha, colegas que se manifestam sobre o julgamento dos outros não devem fazer isso. Eles aproveitaram, lavaram alguma roupa suja, falaram de outros assuntos e falaram o essencial sobre essa cassação de liminar, que é um julgamento que ainda vai ser complementado. Como é que você analisa essa questão, René? Concorda com o Marcelo? Totalmente, né? Eu acho que o mérito da liminar perfeito, né? Eu não sou advogado, tenho uma mínima pretensão, né? Totalmente ligado à comunicação. E comunicação não é o que a gente fala, né? É o que os outros entendem. Sim. Né? Isso é um problema. A população tem uma visão turva, né? Do que ela quer e do que é de direito, né? Eu escutei outro dia um amigo meu, eu considero um cara super inteligente, e ele falou assim, eu acho que está certo não se parar com esse assunto da prisão do Lula, isso pode trazer uma guerra civil. Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o cara por algum motivo tem que ser preso, ele tem que ser preso, né? Foi o caso de ontem, né? Julgou-se o mérito da liminar, né? Concordo plenamente. Eu falei isso do dia seguinte porque a gente não tem, o doutor deve ter muito mais noção do que isso, a gente não tem noção de como deve ser o dia a dia desses caras, né? Você fala assim, com um país desse tamanho, com 220 milhões de brasileiros, quantas coisas esse cara tem que julgar de alta importância diariamente, né? Quantas vidas passam na mão dessas pessoas, quantas empresas, negócios e situações diferentes passam na mão desses caras e manter a sobriedade. E deve ser muito difícil, né? Por isso são juízes, né? Não se envolverem emocionalmente, né? Porque, de forma geral, todo mundo quer que o Renan saia. Há quantos anos? Desde quando ele era careca, ficou cabeludo, voltou a ficar careca, voltou a ficar cabeludo, eu escuto esse cara desde moleque, eu escuto esse cara aprontando, envolvido, renunciando, e continua lá. E essa última que ele fez foi uma coisa assim, eu faço o que eu quero, né? Pois é. Não vou sair. Eu vi um post muito engraçado que era do Cunha, falando assim, se eu soubesse que era só bater o pezinho para não sair, eu tinha feito isso também, né? O que preocupa, Marcelo, acho que é até essa visão mesmo, né? Como é que fica a classe de vocês diante de tudo isso, olhando para esse cenário como está? Essa falta de isonomia que o René abordou agora, desse meme aí do Cunha, ela também é gritante. Pela mesma coisa, ele foi afastado assim, peremptoriamente, nem se pensou duas vezes. E o Renan conseguiu se manter lá. De novo, falando desse dia seguinte, eu acho assim, deve ser uma coisa surreal uma egolatria daquele tamanho, porque você percebe quando você vê os julgamentos, quem faz o voto maior, quem fala mais difícil, quem complica mais para a opinião pública, acho que eles competem. E eles têm posições bem claras e divergentes entre eles. Agora, eu entendo uma coisa que eu acho muito importante, queria até perguntar para o René, aproveitar que ele está aqui e fazer já essa conversa uma pergunta mesmo. Você não acha que a população vai receber esse tipo de notícia quando ela for veiculada como, olha, deram uma carta de alforria para o Renan e pronto? Que eles vão... O STF está compactuando com impunidade, as pessoas podem chegar a confundir isso. Vamos falar do lado de uma jornalista isso, né? Eu acho que a imprensa é muito responsável pela deturpação da informação, né? Não é só o juiz de direito que fala para não ser entendido, né? Ele fala num termo que você olha, o que ele quis dizer, né? Eu estava lendo um livro outro dia e eu li as 3 primeiras páginas, acho que umas 5 vezes, e eu voltava porque eu não conseguia entender o que ele quis dizer. Era filosofia, né? Eu precisava tirar um negócio dali. E às vezes eu vejo o juiz falando e eu olho, não sou advogado, obviamente, eu não sei se ele falou bem ou mal. E eu vejo a imprensa fazer muito isso. A imprensa se posiciona de um jeito que ela não deveria algumas vezes, vamos falar especificamente nesse caso, assim, se é de direito, se ele tem o direito de ficar, que fique. Não adianta a gente passar para o passional ou para o moral nessa hora. E a imprensa joga muitas vezes dessa forma, né? Eu insisto muito que o problema do Brasil não é o político, é o brasileiro, né? Da minha casa até aqui, eu quase infartei 4 vezes porque eu vejo coisas absurdas no trânsito que você fala, é do brasileiro isso. Então, eu vou dar um exemplo ali no emissário, quem vem de São Vicente, quando você chega perto daquela praça que tem uma fonte ali, tem uma entrada que é de estacionamento. Façam isso de manhã, vi isso hoje de manhã.
Os motoqueiros vêm e quando chegam ali, tem essa entrada que é onde é o estacionamento. Passa todo mundo por ali, cara. Quer dizer, ou seja, no trânsito você vê o que é o brasileiro já, né, no dia a dia. Né? Então, assim, quando você junta algo que não é tão fácil de entender com um público que não tem a facilidade de percepção do que é real, do que é verdadeiro, do que é justo, né? Eu acho que a imprensa deveria cumprir o papel, né? Eu falo como comunicador, né? De esclarecer isso melhor. E não esclarece, né? Eu vou falar desde Jornal Nacional, Folha, Estadão, ela só confunde. A Veja que ataca de uma maneira distorce. Passional, né? A gente até gosta de ler, porque aquele negócio, atrai, né? Você lê, viu aquela capa e você fala, nossa. Aliás, houve críticas ontem também, aí ferrenhas de um pronunciamento, acho que foi de um senador mesmo, dizendo que a imprensa tinha que ser um pouco mais responsável, que uma das revistas de maior circulação, ele não mencionou claramente, mas óbvio que era, fazia uma capa com alusão ao escárnio, ao Senado, ao Congresso Nacional. Então, e é um fenômeno mundial, porque se a gente vê o que aconteceu nas eleições americanas, a chamada propaganda, né? Propaganda para eles não tem o sentido de venda de marketing que a gente tem aqui. A propaganda no inglês significa mídia manipulada, marketing passional e parcial. E o que foi feito com o Donald Trump, a CNN totalmente democrata e pró-Hillary Clinton, denegrindo a imagem dele, não divulgando as coisas boas também que ele fazia e maximizando, endemonizando todas as besteiras que ele realmente falou. Isso é óbvio, ele deu munição. Mas aí o que ele fazia de bom era divulgado. Depois, e para a imprensa explicar isso, e para a CNN explicar como é que ela errou de maneira assim vertiginosa, em 180 graus numa eleição. Então, não é um fenômeno tupiniquim nosso aqui. A gente tem nossa aldeia e aqui acontecem coisas realmente inacreditáveis. Mas você vê os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, também. Um país tão endeusado, lá também acontece, eu acho que é um fenômeno de estudo da ciência. A comunicação, a informação hoje é a commodity mais importante da humanidade. É o quarto poder. O país que tem mais informação, que se comunica melhor internamente e tudo, ele é o país mais desenvolvido. Então você vê como isso é importante. E hoje a população não tem. Se você olhar no Facebook hoje que estão falando sobre o Renan Calheiros, a pessoa não sabe o que está falando. Ele deveria essa liminar deveria ter caído, particularmente como operador do direito, eu acho que não. Eu acho que ela deveria ter sido mantida. Foi um julgamento político? Foi. Agora, por causa disso, a gente vai dizer que houve um conluio, que tem uma máfia, que agora a Carmen Lúcia está tomando chá com o Renan? Não faz parte de todo o cenário que a gente está vendo se desenhar. Não é isso. Eu acho que talvez daqui a pouco a gente converse um pouco sobre a crise dos poderes, né? Não vamos entrar nisso ainda, mas talvez aí sim questões de fundo. Mas hoje o que aconteceu esse dia após esse julgamento, nada mais foi do que um julgamento político, motivado por questões essencialmente políticas, e o direito ficou muito de lado. Mas não teve nenhuma teoria de conspiração dessa vez, não. O que é engraçado é que antes o brasileiro parava trabalho, tudo para assistir jogo de futebol, agora eles param para assistir essa crise política aí. Depois da decisão dos ministros do STF de não aprovarem o afastamento no comando da casa, o presidente do Senado, Renan Calheiros, se manifestou por meio de nota ainda na quarta-feira. Ele declarou que o Senado aplaude a decisão patriótica da Suprema Corte. E disse ainda, abre aspas, que a confiança da justiça brasileira e na separação dos poderes continua inabalada, fecha aspas. Enfim, Renan continua no poder. Foi uma grande vitória política para Renan Calheiros? Como é que você avalia isso, Marcelo? Foi, ele conseguiu se manter nesses 40 dias, o brado dele se manteve, né? Ele bradou que não sairia. E impressionante como em 24 horas o Senado tende a mudar os seus aplausos, né? 24 horas atrás, Marco Aurélio de Mello era persona não grata, né? E o Supremo Tribunal, idem. E agora, sob aplausos aí. Mas não tinha mais o que falar. Ele, pelo menos, não está tripudiando. Coisa que ele já fez também, né? Isso. Ele não tá na postura arrogante de dias atrás, não é de meses atrás, é de dias atrás. E ele ontem, quando ele falou isso, foi uma nota bem humilde, a imprensa divulgou isso. Se você entrar hoje em grandes sites de circulação, como o UOL, por exemplo, tá escrito, olha, em nota contida, o presidente do Senado disse isso.
E no fim das contas, resolveram para o governo. E teve alguns ministros do STF não esconderam isso. Seria um caos político para o país se ele ficasse afastado, a pauta seria trancada. E como a gente conversava aqui antes do programa, me assusta a própria posição da oposição. O Tião Viana, que seria o próximo presidente, que teria a chance de fazer algumas coisas nesses próximos dias aí, também entregando os pontos, dizendo, olha, não, foi melhor mesmo, acho. Deixa ele terminar esse finzinho aí, vamos ver no ano que vem. Então, no fim das contas, ficou bom para todo mundo. Eu acho que menos para a população, que queria realmente ele fora, e para a Constituição brasileira. Por isso foi inventado um novo dispositivo, o que é muito ruim, porque não é função do Poder Judiciário criar lei. A gente não é governado por juízes, por magistrados, por ministros. A gente é governado pelo Executivo, sob as leis do Legislativo e sob fiscalização e cumprimento de ordem do Judiciário. Por isso que eles são 3 poderes independentes e cada um tem a sua função. A partir do momento que nós vamos começar a criar dispositivo via a espada da justiça, não é uma coisa bacana. O cidadão hoje quer isso. Aquela sede de sangue do Judiciário como justiceiro e vingador. Mas não é essa a função. Tá? Fazer justiça não é ser justiceiro. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a gente vai misturar as outras estações que vêm acontecendo, que é a crise dos poderes, as 10 medidas, tudo isso é um outro pacote que a gente não deve misturar agora, mas não é dissociável, a gente não pode dissociar as situações. Uma questão importante que a gente estava conversando aqui, vocês acreditam aí que o Executivo, com a intervenção do presidente Temer, atuou nos bastidores aí a favor do Renan? Queria ser uma mosquinha, né? Não é? Lógico, você vê até pelo próprio discurso dos juízes, né? Isso pode comprometer o resultado do país, que eu vou insistir muito nisso, né? Não é responsabilidade deles, né? Isso pode, isso não pode. Se não pode, não pode. Se pode, pode. É isso que tem que julgar, o que vai acontecer lá na frente, né? Estava citando aqui para vocês um comentário de um amigo meu sobre uma possível prisão do Lula e tal, né? Eu comecei a falar e acabei não terminando aquela hora. Eu fico impressionado, né? Estava vendo o depoimento do Delcídio, né? E aí o Moro pergunta para ele assim, mas o Lula, ele sugeria a entrega de propina? Sim, muito, 5%, tal. Mas você falou isso com ele? Não. Então como é que você sabe? Não, me falaram isso. Então ninguém consegue provar, né? Então se não prova, né? Porque, e eu acho que a gente, especificamente esse caso do Renan foi isso, né? Olha, vamos pôr panos quentes, até, o doutor falou aí, né, faltam 8 dias, né, acho que até por conta disso, né, mas eu acho que seguramente, não sei medir o grau disso, também não sei se foi direto, né, não sei se ele obviamente não sentou para isso, mas faz aquele discurso, né, olha, vamos pôr a mão na consciência, tem coisas pensar. Que o silêncio diz mais do que realmente ele vir a público e se colocar, até porque quando ele se colocou em relação ao apartamento lá de Salvador, isso só contribuiu para piorar uma impopularidade que ele já tem. Então, acho que ele deve estar atuando fortemente nos bastidores, com toda certeza, né? Se ele pensa em melhorar a popularidade dele, essa intervenção dele só piorou, né? Porque ficou claro que, vou insistir, eu não tenho prova nenhuma, né, para estar falando isso. Sim, a gente está especulando aqui, na verdade. Mas eu acho que seguramente tem dedo dele nisso aí, né? Tem um discursinho de pé de ouvido ali, olha, pensa bem no que você vai fazer e tal, mas... Até porque, como nós falamos já no bloco anterior, outra grande motivação aí dos ministros que votaram pela permanência de Renan no Senado foi a de evitar um mal maior para o país, o que afetaria aí nessa questão do calendário das votações importantes e que para o Michel Temer, ele levanta essa bandeira da PEC do limite dos gastos e ele quer que isso seja resolvido, isso é importante, isso está em pauta, é fundamental que seja votado para o país poder voltar a andar, como nós falamos anteriormente, né? É um argumento plausível. É um argumento plausível, mas eu acho que nesse momento essa pequena crise que foi instaurada também do desrespeito do Renan Calheiros à ordem liminar que ele não cumpriu, isso não vai ser esquecido. Isso eu acho que ele agora tem que ser superado porque acabou.
A questão, acabou o julgamento da liminar, vai seguir a vida, vai terminar esse julgamento que está em 6-0 já, vai ficar claro que os próximos presidentes do Senado e de Câmara não poderão ser réus, então aí estará sacramentado, mas esse desrespeito não vai ficar barato. A gente não pode esquecer do juiz Eco. A gente não pode esquecer que o Renan Calheiros, e ontem no julgamento, soltaram de novo isso, né? Lembraram isso, ressuscitaram esse como fato. diria uma mãe, está anotado no caderninho, né? Está ali. Está lá e tem coisas que ficam na memória e não vão sair. E a gente só vai entender isso mais para frente. Com certeza. A questão, no fim das contas, é como a gente tem tratado essa crise entre os dois poderes, eu acho. O que é muito interessante nisso é o seguinte, a população é quem está no meio, né? E ela assiste hoje o legislativo contra o judiciário, a briga é muito clara, né? As 10 medidas eclodiram essa briga. E aí vamos entrar na área do meu amigo René, não na minha, né? Eu começo pelo jurídico e vou terminar na área da comunicação. Sim. Mas a população, ela tinha que fazer ela tinha que tomar uma decisão, do lado de quem eu vou ficar, com base na informação e no que ela recebe, o que ela é alimentada da imprensa e do que ela busca como leitura e tal. E ela não hesitou. Não sei se vocês dois têm essa mesma percepção, mas eu tenho essa. Ela não hesitou em escolher a justiça, o judiciário. Sim. Então, para a população, pouco interessa se o legislativo tem que fazer lei e o judiciário tem que só fiscalizar o cumprimento delas. A população está feliz com a postura do judiciário de realmente caçar as bruxas, mandar prender todo mundo, ainda que isso represente abuso de poder em algumas vezes. Sim. Ainda assim, é o famoso, os fins justificam os meios, uma coisa perigosíssima, né, na nossa filosofia. Então a população, ela já tomou a decisão dela. Já se colocou. Já se colocou. A gente viu na manifestação de domingo. E aí precisamos ser justos com uma coisa, né? Tá bom, é o legislativo então que tem que fazer lei, o judiciário não pode se meter, então vamos ver o que nós temos no legislativo? Vamos ver o que nos aguarda lá, eu, população, o que eu vou procurar? Eu, povo, o que eu procuro? Eu olho para os meus 513 representantes e eu vejo o que eu tenho hoje. Eu vejo aqueles discursos do impeachment, eu vejo os escândalos, eu vejo o que esse pessoal faz, as articulações, e aí eu fico desacreditado. Sim. Por isso que eu digo, eu acho que essa é muito a área da comunicação, a área do René, por causa disso. É como eu recebo essas informações e é compreensível, é justificável essa posição da população pró-justiça. E aí a gente já não está dizendo quem está certo e quem está errado. É aquele desespero de causa. Eu vou me agarrar no último que eu quero, eu vou me agarrar em quem pode fazer à força o cumprimento de alguma coisa. Porque o legislativo não faz nada. É um negócio interessante, né? Porque olha só, eu acho que se estipulou um período da intolerância a tudo que é corrupção, né? Finalmente, isso está vindo à tona, né? Certo, errado, legal ou não, quem é que vai me defender contra isso? É o legislativo? Então estou do lado dele, né? Então a intolerância aos assuntos... Nossa, vi ontem a foto da mulher do ex-governador. Roupa de prisioneira, né? Choca, né? Sim. Choca, né? Assim como ele também chocou, né? E vi um videozinho hoje de manhã do Porta dos Fundos, simulando um amigo secreto dentro do presídio. Cara, é cômico se não fosse trágico. Seria cômico, né? E assim, eu penso exatamente nisso. Eu penso que nós estamos passando por uma transformação. Quero crer que nós estamos passando por uma transformação. Eu também quero acreditar que a população realmente vai ficar mais politizada. Alguns indícios disso a gente está tendo. Como a eleição do Dória em São Paulo, o próprio Trump. Né? É mundial esse conceito, né? Por quê? Porque vamos colocar quem sabe administrar, né? Menos político e mais administrador. Eu vivo algumas relações, eu faço campanha, eu faço uma brincadeira, né? Que eu sempre digo assim, você sabe qual é o lado certo da política? É o que eu tô, né? E eu penso que muitos deles estão tão distorcidos no que é realmente correto. O próprio Renan, eu acho que muito do que ele faz, meu pai falava muito isso, né? O assaltante de banco, muitos deles não percebem que o que ele está fazendo é errado. Ele aprendeu daquele jeito e ele acha que aquilo é correto. Ele acha que ele está tirando o rico para pegar para o pobre. Tanto que ele faz. E ele faz isso. Muitas vezes existe uma deturpação do que é certo e do que é errado. Eu acho que muito do que eles fazem lá, por conta do histórico de anos sendo feito assim, passa a ser normal.
né? Eu vi um depoimento uma vez na Folha de uma grande indústria que tinha quebrado o setor de compras, onde existe a propina em todo o setor de compra, tudo que se comprava para a indústria, uma grande indústria, uma das maiores do país. E num depoimento, chegou-se à conclusão de que o que eles faziam era algo que já era feito há muitos anos, o percentual era o mesmo há muitos anos, né? E quando você questionava, ele falava assim, mas é normal isso, é uma coisa absolutamente normal, está institucionalizada já isso. Criam-se máximas que nem, e agora a gente está vendo isso estourar, né? Não se faz obra pública se você não der propina para alguém. Se você não der bola, né, para alguém. Você acha que isso é o então, normal, né? Isso virou uma máxima. Isso virou o corriqueiro, o cotidiano, que nem o Renan está falando. Então, as pessoas que estão lá acabam... Você perde o referencial. Sim. É literalmente isso. Você acha que aquilo está dentro da normalidade, você absorve aquilo como valor. Isso é terrível. Se torna um princípio. E tem a lista da Odebrecht aí, que ela não foi divulgada oficialmente ainda, mas a gente pergunta, quem é que sobra, né? Não, e aí assim, ontem foi... Baseado no que você mesmo disse. Acho que a Camargo Corrêa, né, que disse que todas as obras da Copa foram superfaturadas, todas as Copas, porque era a forma de acontecer. E aí eu li também ontem que a mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, do Cabral, recebia 300 mil reais por semana, toda sexta-feira, numa mochila. Mochilão. Então, aí você fica pensando assim, se quiser gastar, não consegue, né? 300 mil reais por semana. Um dinheiro em cash. E aí, quando é presa, ela vai dizer, o discurso vai ser esse assim, olha, quando eu cheguei já era assim, né? Eu fui levado a isso. E aí também, entre nós, né, entra a comodidade, né? Tá sendo bom para mim, então eu vou continuar fazendo. Porque se tivesse ruim, deixava de fazer, né? E aí tudo isso para chegar aonde? Eu penso que nós demos um basta, foi um grande sinal do basta, mas eu me preocupo demais com uma coisa, porque eu já vi algo parecido e nas eleições os 500 e pouco foram os mesmos. Muda-se muito pouco, Muda pouco, né? Eu vou falar até nos municípios, né? Vamos começar pelos municípios. Muda-se, sai o A, entre o B, no mesmo formato. Não existe uma grande revolução, não houve essa grande revolução das eleições, né? Você sempre espera que em algum momento isso vai mudar, não vi isso, pelo menos agora, né? Torço para que tenha sido um grande divisor, porque, doutora, há quantos anos existe a lei de responsabilidade? E quantos anos ela não é aplicada? E quantos anos ela não é aplicada? Não, um economista veio aqui no programa, eu preciso chamar só o intervalo comercial, vou falar isso aqui rapidamente. Veio um economista aqui no programa e falou, perde-se tempo criando novas leis que já existem. Só para dizer que algo está sendo feito, para o próprio cidadão ficar um pouco mais tranquilo. Olha, agora eu vou criar uma lei que vai resolver definitivamente isso, sendo que já existe. Já estávamos falando do Renan Calheiros aqui. Vale lembrar que Renan Calheiros já é réu por peculato e aparece em 12 inquéritos. É acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e até formação de quadrilha. E uma informação que circula nos bastidores é que foi retirado o caráter de urgência da chamada Lei de Abuso de Autoridade. A ação teria sido moeda de troca com o Supremo para que Renan continuasse na presidência do Senado. Essa informação faz sentido quanto à decisão do recuo do Supremo para vocês, Marcelo? Faz, como um acordo político faz, como um conchavo. Para ficar tudo bem. Porque assim, pro Supremo não muda grande coisa. Por quê? Porque eles já sabem qual será o resultado final do mérito da questão da possibilidade de ocupação de presidência de casas ou não. Então, quer dizer, quem está na linha sucessória presidencial não vai poder mesmo ocupar o cargo de presidência, de Senado e de Câmara se for réu em ação penal. Isso vai ser o fim da coisa. Então, hoje, o que eles fizeram? Se derrubar essa liminar, não custa nada. Para eles não vai custar grandes coisas, porque lá no fim das contas a posição do Supremo vai ser mantida, que não pode mesmo ser presidente da casa. Então, para eles, a liminar de ontem custou mais moralmente, custou mais de maneira... o caráter midiático dela foi um preço um pouco mais alto. Mas, do ponto de vista jurídico, não muda grande coisa. Ao passo que segurar essas medidas, esse projeto da Lei de Abuso de Autoridade, essa deturpação, transformaram num Frankenstein esse projeto do Deltan Dallagnol e dos procuradores do MPF, é bom para o Supremo Tribunal Federal, porque é bom para o Judiciário em si, porque ganha-se tempo para tentar articular melhor, ver aonde pode se caminhar. Então faz sentido.
daí a gente dizer, olha, eu estava falando dessas conversas de bastidores, os advogados têm um termo para isso, chama embargos auriculares. Você vai conversar com o magistrado, né? Você vai, na verdade, expor o seu posicionamento. Pode ser que alguém tenha ido conversar com os ministros, especialmente a ministra Carmen Lúcia. Eu acho que ela foi aí ela mudou realmente de posição. Eu achei que ela foi até lacônica, ela foi muito pouco, ela falou até pouco, pelo que eu estou acostumado a ver, ela é muito verborrágica, ela é sanguínea até quando ela fala. Eu acho que eles ali tomaram um partido que é o seguinte, o menos é mais. Eu acho que ontem menos para se comprometer menos. E não prejudicava tanto, realmente não teve tanto prejuízo para a questão final. A questão final será que não vai poder ocupar mesmo, só que não vai mais ser para o Renan não vai pegar esse julgamento. Quando essa ação for terminada, esse placar de 6-0 for concluído, esse outro julgamento, o Renan já não vai ser mais o presidente da casa. Agora vamos fazer uma análise aqui. A gente tem pouco tempo e já está no último bloco do programa. Que agora a gente tem aqui a questão jurídica da coisa e a questão da comunicação. O que está acontecendo nesse cenário todo? Por que está todo mundo tão preocupado em quem vai assumir caso Michel Temer saia? Porque ele realmente, então, pode sair a qualquer momento? Faz a gente levantar essa hipótese. Por quê? Tivemos aqui essa semana um dos nossos comentaristas, na cartinha de Papai Noel, ele levantou essa hipótese que o Michel Temer ele poderia estar já articulando uma saída, e aí levanta-se essa questão, então, quem é que vem no lugar do Michel Temer? Renan Calheiros? Opa, peraí, ele é réu. Aí vem, então, uma outra pessoa do PT, que aí a gente, não, peraí, vai contra a liberação aí da PEC de limite dos gastos. Como é que fica essa situação para que realmente o nosso telespectador entenda que existe aí os bastidores? A gente sabe que uma coisa é o que está sendo colocado, por isso é que a pessoa da questão que vai levantar aqui a comunicação em si, uma coisa é o que está sendo apresentado, outra coisa é o que está realmente nos bastidores. E tem aquela que foi o que levantaram aqui também. Se o Michel Temer sair agora em dezembro, vai ter 90 dias aí para as eleições, ou seja, a população vai poder votar realmente em quem ela quer que fique aí na presidência, e se for a partir de janeiro, o que vai acontecer? O próprio Congresso vai escolher quem é que vai ficar no lugar da presidência. Então agora eu tenho os dois lados aqui para ouvir. René. Assim, do caráter de comunicação... difícil, né? Analisar uma situação como essa. Talvez seja uma prática secular aí de que os candidatos, e a gente vê isso em toda campanha, né? O candidato ele tem o hábito de denegrir o concorrente para se eleger, né? Sim. Então fala-se muito, é uma prática que vai desde dos municípios até o presidente. E o que você percebe? Você percebe que realmente nós estamos em campanha política, né? Nós estamos no meio de uma campanha política. Claro. Vou insistir, não sou a favor, né? Mas assim, a própria a distorção da imagem do Lula, distorção não, né? Exposição da imagem do Lula, porque ele era Ele sumiu do cenário político agora, parece até. Cadê o Lula? Mas eu acho que é uma estratégia própria deles mesmo, né? Subiu Lumbas, né? Porque cada vez que abre uma câmera nele, ele está falando mal de alguém. Sim, ele aproveita a oportunidade, não deixa passar. Quando morreu o Fidel, ele vai com uma VAP num muro e grava, né? Fidel Castro, tirando sarro da Lava Jato, né? Tá tirando sarro. A imagem choca, né? Porque ele vai lá e escreve Fidel Castro. Né? Ontem eu vi até uma postagem, tem um site que chama Job do Dia. Eles põem é muito criativo, é extremamente criativo. É só para publicidade. Os publicitários tops assim do Brasil participam. Eles põem uma foto e você tem que colocar embaixo uma legenda para essa foto, né? Então era o Lula em Cuba e a legenda diz assim: quem é que disse que em Cuba não tem analfabeto, né? Sim. Toda essa imagem do Lula que tentaram destruir, já era uma parte da campanha política que esse não pode, né? Uhum. E hoje é notório. Eu acho que tudo isso que a gente está vendo é um pano de fundo para o que vai ser ali na frente, né? Não seria o Renan a suceder, mas será que a gente não está discutindo quem é o próximo? Renan, entendeu? esse não pode. Será que nós não estamos discutindo quem é o próximo, né?
até que também provisório, até que se chega a uma eleição, né? E aí eu te pergunto, já nessa sua linha de raciocínio, o Renan não pode, mas o PT pode, sendo que tiraram o PT justamente, então quer dizer, fica um jogo de xadrez ali, que a população fica sem entender. Eu penso que existe tantos mistérios aí no meio, né? Sim. Tecnicamente não foi só o PT, né? Tiveram alguns personagens que foram mais agredidos, mais violentados, vamos dizer assim. Mas eu penso que se a eleição fosse daqui 90 dias, a gente estava frito, né? Porque o que surgiu de novo, né? Os personagens que a gente está, que estão na vitrine... Com certeza a lista da Lava Jato ia aparecer de repente. Eu acho que nos próximos dias, né? Sim. Mas mesmo assim, quem vai escapar? Boa né? pergunta. Quem fica? Nessa vitrine, nessa grande vitrine, porque eu não posso me candidatar a presidente, né? O doutor não pode, né? Você não pode, né? São os mesmos. Sim. Né? Nós vamos ter as mesmas opções, né? O que surgiu de novo? Qual foi o grande empreendedor? Qual foi o grande administrador? Que é uma coisa que eu questiono bastante, né? Democracia é um negócio muito louco, né? Porque a gente coloca no legislativo o tiririca, né? Que competência ele tem para me defender? A gente coloca o Renan, né? O Renan é senador. É justo, vai ter gente que vai me destruir quando eu falar isso, mas é justo os estados com tão diferentes características e PIBs terem o mesmo número de senador para discutir? Desculpa até, pode ser ignorante, mas é justo que Roraima tenha o mesmo número de senador que São Paulo? Complicado, né? Essa é a grande crítica. É onde eles se ganham nisso, se prevalecem nisso. O Renan vai ser eleito de novo, e aí se derem a oportunidade. É o que preocupa. Você tem um senador eleito no Acre com menos de 300 mil votos. E aqui o cara precisa de 8, 9 milhões de votos para ser eleito. Então, essa é uma crítica que a gente faz ao sistema americano, mas o sistema americano ele corrige isso. Os delegados votantes corrigem isso. Verdade. Enquanto a Califórnia, a Flórida e o Texas são os maiores PIBs do país com maior população, tem dezenas de delegados votantes, outros, como o Alasca, tem 3. Então, esse tipo de correção esse sistema faz. Agora, voltando aqui para a pergunta da Paula, eu acho sim que a gente pode estar discutindo já o futuro aqui, até porque, vamos lembrar, ontem mesmo, que isso passou desapercebido, o Marco Aurélio de Mello mandou um ofício para o Rodrigo Maia, cobrando assim, de maneira veemente por que o processo de impeachment contra o Michel Temer ainda não andou. Desde que ele era vice da Dilma. Houve um pedido para a abertura do processo de impeachment dele, Marco Aurélio Mello mandou criar-se a comissão para apurar isso, e aí houve uma operação tartaruga por parte dos partidos, muito proposital, dos 65 necessários de indicações para se montar essa comissão, 16 foram indicados em mais de quase 6 meses aí. Então eles estão indicando a passo de tartaruga, um por um, e o Marco Aurélio Mello já está cobrando isso. Então eu acho assim, todo mundo está sentindo que é uma possibilidade. Pode ser que o Michel se mantenha no poder até 2018. Sim, tudo pode acontecer, Pode ser, mas existe uma possibilidade, lógico que existe. Então a gente tem que ficar de olho na linha sucessória. Tem que ficar de olho sim. A gente já sabe hoje o seguinte, hoje o presidente da República é Rodrigo Maia, se o Michel Temer for afastado. Já não é mais Renan Calheiros. A gente já chegou no Rodrigo Maia. Então, a gente já tem isso. Não tem, a gente falou ali, eu li isso em algum lugar, que ele não poderia, porque ele é nato no Chile? Então, aí tem mais essa agora também, tem mais essa que surgiu. Eu não sei da veracidade da informação, realmente isso aí não vi documentação, porque ainda não chegou oficialmente nisso, a gente está especulando muito também, isso né? Também vai ser, tem muita especulação. Tem. Não tem, agora surgiu a história de que a delação da Odebrecht é uma teoria de conspiração, de que a delação da Odebrecht ela é proposital e nessa proporção de documentos e denúncias, justamente para afundar os procuradores em serviço e não permitir que eles consigam investigar com eficácia. E que os prazos prescricionais comecem a avançar. Então, você sabe que isso é manobra utilizada por escritórios de advocacia americanos. Eles usam esse tipo de manobra. Você afunda a outra parte em documento. Você entrega milhões de documentos para a parte contrária analisar, porque lá você pode pedir direto entre as partes, né? E a parte não consegue dar conta de tanta coisa. Então, até essas teorias a gente tem que analisar, porque é uma coisa válida. É tanto nome, tanto nome, tanto nome. Será que os procuradores vão dar conta de investigar, apurar e punir essas pessoas? Talvez não.
Então pode ter um fundo de verdade, ou pode não ter. Até porque não vai sobrar ninguém. Acho que a gente vive o tempos presídio já emocionantes. não tem espaço. Mais de 300 pessoas se tiverem que ser presas. São tempos emocionantes. A gente pode ver todo dia alguma coisa. A pergunta é, Michel Temer, ele vai definir a vida dele ali, caso realmente ele peça renúncia e tal. Ele vai definir a vida dele a favor da população e entregar a renúncia agora em dezembro? Ou ele vai querer ficar bem com o Congresso e entregar a renúncia a partir do ano que vem? A gente tem quanto tempo? 2 minutos para encerrar o programa, rapidamente. Sinceramente, eu sou descrente de algumas coisas, né? Eu não vejo que ele esteja preocupado com a população, né? Eu vejo que eles estão preocupados, cada um deles, com o seu próprio cargo, né? Existe um ego, né, muito grande. Mas eu não consigo imaginar, depois de tudo que ele passou, de onde ele chegou, do que ele resolveu, querer sair, pedir, né, uma renúncia e dizer, não, mas eu sou responsável pela PEC, porque, sinceramente, isso não vai trazer estátua nenhuma para ele, para a história dele, né? Ele não renuncia, eu acho que ele não renuncia não, ele vai tentar chegar o mais longe possível, se não cumprir o mandato dele até o fim, vai se segurando, e agora pouco interessa a população, tem visto o que ele tem feito, mesmo quando ele faz coisa certa, a população acaba batendo, porque não tá com sangue nos olhos, como a gente diz no popular. Eu acho que ele fica, ele vai se manter, ele vai se segurar até o final e, sinceramente, eu acho que ele vai cumprir o mandato inteiro. Bom, tá certo. E é isso, hoje foi o Bom Dia Baixada de reflexão para você que está em casa, para a gente tentar entender essa semana que, olha, vou te falar, semana difícil. E vem de uma outra semana também que fala sobre as mortes do time da Chapecó, 2 semanas complicadas aí para o Brasil, que ficou nos noticiários mundiais. A gente deu tanto exemplo de coisa legal, né? Parece que ontem teve briga de um jogo já, né? Já teve briga, todo aquela harmonia acabou. Paz acabou no primeiro jogo. Bom, a desarmonia no jogo, desarmonia na política, a gente está bem, vamos continuar. Bom, Bom Dia Baixada fica por aqui. Quero agradecer, Marcelo, por ter vindo aqui no programa. Renê, mais uma vez, nossas portas estão abertas porque a gente quer realmente analisar o cenário político e ajudar a população a entender o que pode acontecer, a se preparar, na verdade, para o pior, infelizmente, né? Porque o melhor está difícil de entender diante desse cenário todo. Bom Dia Baixada fica por aqui. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde e eu te espero amanhã. Vamos falar amanhã do tema sobre o maior porto da América Latina.